Sejam muito bem-vindos. Um prazer estar aqui essa manhã com vocês. Estou aqui com a minha cola. Em nome do Urban Thinker Campus e todas as entidades que estão envolvidas nesse evento, eu dou as boas-vindas a vocês. A gente vai passar o dia todo hoje juntos, falando sobre a vida na cidade, os desafios da vida na cidade, e como é que a gente lida com eles, como é que a gente constrói cidade no Brasil e lida com os desafios que aparecem a partir dos nossos modelos de urbanização. E uma das coisas mais legais é que esse evento tem um design de conversa diferente, né? A gente vai experimentar conversar de outras maneiras. Esse não é um evento que traz pessoas brilhantes para falarem o que elas pensam sobre as coisas e irem embora. Ele traz pessoas brilhantes, mas elas vêm aqui para a gente conversar juntos sobre os caminhos de atuação, sobre os desafios, olhando para eles de diferentes ângulos e sobre como a gente pode agir. A gente não quer que vocês saiam daqui mais inteligentes. A gente quer que vocês saiam daqui mais empoderados dos caminhos de ação, concreta, prática. Então, sem mais muitas delongas nessas boas-vindas, eu vou chamar aqui ao palco duas pessoas que vão falar um pouco sobre as entidades envolvidas e os objetivos desse evento. Então, eu vou chamar a Regina Siqueira e a Raine Ferretti. A Regina vai contar um pouco sobre o que é o Comunitas e o programa Juntos. Vai falar um pouco sobre a importância desse evento, por que ele foi organizado. E a Raine vai falar um pouco sobre o que é a ONU Habitat, a World Urban Campaign. Vocês viram que eu não estou muito boa no inglês hoje, mas eu vou desenrolar. E o Urban Thinker Campus, né? O que é esse evento que a gente veio aqui conversar hoje. Então, eu chamo Regina e Raine ao palco. Sejam bem-vindas. Vocês podem tirar seus microfones logo ali ao lado. E eu vou ficar aqui no cantinho. Ok. Obrigada, Natália. Bom dia a todos e a todas. Realmente é um prazer grande para a Comunitas, através até em especial do Juntos, que é uma iniciativa da entidade trabalhando pelo aprimoramento da gestão pública. Esse evento ele foi especialmente co-criado por vários parceiros aqui, com a liderança da Bruna Santos, da Patrícia Loyola, membros do grupo da Comunitas, mas acho que ele traduz também um pouco todo esse esforço que tem sido feito através dos Juntos da Comunitas e de tantas outras entidades, que é a gente pensar, refletir, reunir diversos atores, discutindo um pouco essa governança urbana, e em especial no Brasil, que a gente possa também aí trocar e ter cases e outros benchmarks no mundo. Esse evento ele foi realmente co-criado, em especial aqui, com a grande participação da ONU Habitat, acho que não só no evento, mas na agenda, inclusive, a Agenda 2030, discutindo essa organização urbana. Agradecemos imensamente a Futura, que está aqui conosco, acho que também aí, como uma maneira da gente levar essa discussão, não apenas com o público que está aqui, mas outros públicos, em especial educadores, cidadãos ativos, e aí também representando essa nova forma de participação cidadã em diversas formas de engajamento e projetos, e como cada um também faz essa nova governança. Agradecer também imensamente ao Instituto Amani, que tem empreendido vários workshops conjuntos, criando como foco o aprimoramento da gestão pública e com vários servidores públicos. Agradecer ao Google Campus, que eu acho que aqui para a gente esse espaço também representa um pouco do que acreditamos nessa cocriação, nessa governança urbana. Acho que não só aqui por esse auditório, mas o espaço como um todo, atraindo empreendedores, atraindo membros que trabalham com inovação e que também acho que discute formas diferentes da gente interagir, como bem a Natália aqui colocou. Acho que é isso que está muito aqui na discussão de hoje, como nós podemos melhorar as nossas governanças públicas, as nossas cidades, os nossos anseios, como esses desafios são também colocados e com uma escuta muito presente dos diversos atores da sociedade civil, como que a gente discute essa hierarquia na gestão pública, considerando que o cenário de hoje ele exige uma mudança tão grande, ele exige uma forma de participação, de decisão muito diferente do que a gente está acostumado aí com o velho modelo, ele exige talvez aí que a gente possa acelerar o processo de dados abertos e transparência na gestão pública para que o cidadão tenha essa capacidade mais efetiva de participação. Enfim, tantos desafios que nós vamos estar aqui hoje, acho que trocando, aprendendo com vocês, mas, em especial, acho que construindo uma rede ou fortalecendo essa rede, que é onde acho que nós depositamos todas as nossas esperanças e crenças e também desejos de que
essa nova governança, ou essa governança mais atual, ela é feita dessa maneira, por todos, com todos, para todos, mas pensando realmente que nós queremos cidades em especial para as pessoas, né? Raine, por favor. Ok, obrigada, Regina. Bom dia a todos e todas, tudo bem? Bom, como a Regina indicou, e a Natália também, a quem agradeço aqui a moderação dessa manhã, o ONU Habitat é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, e é o ONU Habitat quem coordena a campanha urbana mundial. Da década de 90, logo depois da Habitat 2, que é a Conferência da ONU sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, foi a segunda edição dessa conferência, que ocorreu em 96, o Habitat, o ONU Habitat criou duas campanhas mundiais. A campanha que se chamava Boa Governança Urbana, já na década de 90, e a outra que era a Segurança da Terra. Em 2009, em uma reunião do Conselho, que a gente chama de Conselho de Administração, que são os Estados-membros da ONU, que definem a agenda do ONU Habitat a cada 2 anos, ou seja, os temas que a gente deve trabalhar relacionados com o mandato de cidades, né, que é o nosso, eles solicitaram que a gente unificasse, que criasse uma campanha única para o mundo inteiro. E a gente criou a campanha mundial urbana, ela foi lançada em 2010 no Fórum Urbano Mundial na cidade do Rio de Janeiro, que é um fórum que o ONU Habitat organiza a cada 2 anos, então, né, naquela ocasião foi no Rio de Janeiro, e a gente lançou a campanha mundial urbana. Essa campanha ela tem uma série de linhas de ação, né? E uma delas é o Urban Thinkers Campus, ou Campus de Pensadores Urbanos, que a gente está, nesse dia, organizando aqui em parceria, né? Enfim, né? Nós fizemos muito pouco, para dizer a verdade, né? Todo o trabalho foi capitaneado e guiado pelo Comunitas. Os campos de pensadores urbanos, eles foram criados justamente com essa intenção que parceiros da Agenda Habitat no mundo inteiro, parceiros que pensam o tema da urbanização sustentável, da governança das nossas cidades, organizassem encontros com a sociedade para discutir temas importantes relacionados à agenda urbana. Em 2014, a gente lançou, dentre uma dessas linhas de ação, a campanha A Cidade que Queremos, que tem aqui um slide, né, The City We Need, justamente para discutir que cidade é essa que nós queremos, né? Hoje há muito esse consenso de que a gente sabe exatamente o que a gente não quer, né? A gente vê, é notório, basta a gente, né, estar, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, ou mesmo sair na rua e a gente sabe exatamente aquilo que a gente não quer. E a gente sabe alguns possíveis caminhos, né, de como melhorar, de soluções inovadoras. Então, essa campanha A Cidade que Nós Queremos, ela foi criada justamente para pensar isso, né? Que cidade é essa que a gente quer? Como que nós queremos participar das decisões que são tomadas, né, no âmbito da cidade, que afetam a vida das cidades? E isso tudo para chegar em 2016, em outubro, que ocorreu a Habitat 3, 20 anos depois da Habitat 2, que discutiu o que a gente chama de a nova agenda urbana. Isso tudo dentro do contexto da Agenda 2030, que a Regina também já indicou, que tem uma principal diretriz, ou seja, o princípio mais importante da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. E esse evento responde a isso, né? Justamente não deixar ninguém para trás, convidar todo mundo para discutir e para buscar soluções. Eu acho que tem mais um slide só. Isso. Bom, a primeira fase do campus, né, de pensadores urbanos, ela ocorreu em 2015 e 2016, foram 26 encontros como esse ao redor do mundo, quase 8.000 participantes, mais de 2.000 organizações em 124 países, e agora a segunda fase, que iniciou recentemente, serão 75 campos de pensadores urbanos ao longo do mundo, discutindo essa nova agenda urbana, que, enfim, que faz parte já do nosso dia a dia, que tem um mapinha. Enfim, vocês podem encontrar mais informações na internet sobre a campanha mundial urbana. E, para finalizar, eu queria agradecer muito especialmente ao Comunitas, a Regina, a Patrícia, a Bruna, que eu sei que trabalharam incansavelmente para organizar esse encontro. Agradecer os parceiros, a Futura, o Instituto Amani, e dizer que o ONU Habitat está muito feliz em poder participar do dia de hoje e que a gente está à disposição para colaborar e para aprender também com as discussões. Bom, muito obrigada. Obrigada, Raine Regina. Bom, então a gente vai abrir aqui nosso campus de pensadores urbanos ou das urbanidades. A gente vai começar, a nossa primeira atividade de hoje é uma roda de conversa. Para essa roda, eu já vou, então, chamar os nossos convidados. O primeiro deles é o Sérgio Bresserman, que é presidente do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Sérgio.
Chega mais. Estou sem mão para apertar os convidados. Muito bem. Na sequência, eu chamo Regina Siqueira, que estava aqui conosco para compor a mesa. Bem-vinda, Regina, de novo. E, por fim, cadê ele? Ali, Lute Guedes, coordenador da equipe Brasil da Fundação Ciudadano Inteligente. Bem-vindo, Lute. Todos microfonados? Muito bem. Vamos lá. A gente vai ter uma pergunta de trabalho nessa conversa, né? A gente falou um pouco, eu falei um pouco na nossa introdução sobre o design desse evento. A gente queria que esse fosse menos um evento em que tem exposições solo, simplesmente, e mais falar sobre os problemas, trazer um pouco das participações da plateia. Então, para a gente focar a fala e para a gente focar a conversa, a gente tem uma pergunta de trabalho. Essa pergunta de trabalho é: como podemos melhorar a forma como construímos consenso em torno dos desafios das cidades, né? Porque a gente já conhece o lugar do conflito, a gente já sabe onde dá pau, a gente já sabe que existe uma briga ideológica entre carros e bicicletas, existe uma briga ideológica entre transporte público e transporte particular, a gente já sabe os pontos de conflito. Eu estou dando um exemplo pontual. Milhares, né, quando a gente fala sobre cidades. E a gente não quer... É claro que a gente vai ter pontos de divergência entre as falas que vão aparecer, mas o que a gente quer entender é como é que a gente constrói consenso para agir, né? Esse é o nosso foco de conversa. Então, para a gente começar, eu queria convidar a Regina para fazer a primeira fala. Tudo bem? Regina, eu queria te fazer algumas perguntas para orientar essa sua primeira fala, né? A primeira delas é: quais que são os principais nós que você identifica na nossa lógica de hierarquia política, né? Eu estou falando tanto de essa divisão do poder executivo entre um presidente, um governador e um prefeito, né? Está faltando uma autoridade metropolitana? Está faltando mais poder para subprefeituras? Qual que é o papel dos conselhos participativos? Esse nosso acordo federativo, ele está funcionando bem do ponto de vista da governança política e do ponto de vista dos recursos? O dinheiro flui de um jeito inteligente e bom quando a gente organiza o nosso poder político desse jeito? Então, eu queria que você começasse um pouco desvelando esses nós, para a gente começar a conversa por aí. Obrigada, Natália. Realmente são temas aí que eu acho que a gente poderia ir passar algumas horas discutindo, mas acho que vou tentar aqui citar alguns pontos que eu acho que são bastante críticos e para a gente dar também um pouco essa realidade no Brasil. Primeiro, acho que você citou o Pacto Federativo. Na verdade, é onde a gente tem, vamos dizer assim, esse marco legal que decide poderes entre o governo federal, governos estaduais e municípios, e também como é que é pactuado o orçamento geral que a gente tem da União e de todos os impostos. Nós estamos num modelo velho que não cabe mais, acho que, do que a gente vai estar aqui discutindo e o que a sociedade quer. Então, acho que a primeira coisa, a gente tem um modelo de governança dentro do Pacto Federativo que não representa mais o que a sociedade necessita e tem como expectativa. Segundo, acho que a gente fala também de tempos diferentes. O tempo do cidadão, ou o tempo do que a gente espera de uma transformação, não é o mesmo tempo que a política pública ou mesmo a governança política tem conseguido responder. Então, quando você fala em consenso, acho que a gente tem que aqui talvez colocar como cenário que talvez os tempos, ou as expectativas que a gente tem, já são talvez o primeiro caminho nosso de não conseguir ter consenso, porque são tempos diferentes. Então, acho que esse é um desafio importante. E terceiro, que eu acho que é realmente participação de forma efetiva. A gente tem muito isso na nossa narrativa, acho que todos aqui, em qualquer lugar que falam em participação cidadã, isso para a gente é uma narrativa comum. Mas que participação efetiva é essa? Como eu consigo realmente ter uma participação efetiva até para conseguir ter, vamos dizer assim, buscar esse consenso? Porque muitas vezes a gente espera pelo consenso, mas talvez aqui é onde eu estou sentada. E hoje, até mesmo com o exemplo da tecnologia, ou a disponibilidade da tecnologia, a gente tem uma grande oportunidade de você participar de formas diferentes. Então, acho que, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma grande oportunidade. Então, eu acho que se eu pudesse, talvez, colocar aí o principal ponto nosso é como é que eu tenho uma participação efetiva. E aí, nós temos desafios importantes
nessa hierarquia política, na hierarquia pública, porque somente lei de transparência não vai conseguir superar essa distância, essa dificuldade que a gente tem de ter efetividade. Nós precisamos, por exemplo, ter realmente, que eu digo, dados abertos, mas não somente depois daquilo que ocorreu, mas durante a cocriação, a execução de uma política pública, por exemplo. Então, acho que nós temos aí um desafio nosso aqui brasileiro, que é ter participação efetiva, pensar que nós temos uma estrutura de governo, de governança pública, de governança política, que tem um modelo velho que não representa mais os anseios da sociedade, o que nós estamos aqui falando de governança urbana. E, por último, que eu acho que para onde caminha o mundo e que a gente aqui no Brasil precisaria ter um olhar talvez um pouco mais acelerado e efetivo, é que essa governança acontece no local. O governo que eu me relaciono, a política, é essa local. O governo federal está sempre muito distante. E se a gente for olhar no Brasil, a nossa descentralização de políticas públicas ela é recente para os municípios. Aqui, só para a gente fazer um paralelo, a educação fundamental ela é de responsabilidade dos municípios. Saúde, hoje, as políticas públicas de saúde são respondidas, na sua maioria, pelos municípios. Então, nós temos um processo bastante, vamos dizer assim, atual, de descentralização das políticas para o governo local, porém com poder e concentração ainda de recursos nas demais esferas do governo, ou seja, é um arranjo que não está dando certo. É um arranjo que não responde a essa nossa necessidade de ter mais eficiência, com menos, vamos dizer assim, impostos ou aumento de impostos, mas que tem uma efetividade também nessa governança urbana que a gente coloca. Então, eu acho que eu deixo aqui alguns desafios que eu acho que durante o dia a gente vai poder discutir com diferentes parceiros sobre isso. Legal, acho que a Regina toca num ponto muito importante, que é responsabilidades e recursos, né? O município concentra responsabilidades, mas a lógica do dinheiro, de como ele flui, da quantidade de recursos que ele tem para lidar com essas responsabilidades, talvez não seja condizente. É um primeiro nó assim, que a gente pode enxergar na sua fala. Então, tá, vou passar a palavra para o Sérgio Bresserman. Eu acho que você podia falar um pouco sobre essa equalização do tempo da sociedade com o tempo da política. Como é que você enxerga isso? Como é que pode, no Brasil urbano, a gente ainda não ter conseguido dar conta de algo tão fundamental quanto isso que a gente chama de saneamento básico, né? A gestão da água, a gestão do esgoto. Como é que a gente ainda não está dando conta disso, né? Teve um relatório da SOS Mata Atlântica do ano passado, mostrando que a gente não tem mais rio com qualidade boa em nenhuma cidade do Brasil, né? Isso é muito grave, a gente não tem mais banho público em cidade nenhuma. Por que é tão difícil dar conta? Por que esse problema ficou tão complexo? Bom, saneamento básico é a maior vergonha do Brasil, porque a gente é um ponto fora da curva. Ou seja, se você fizer um gráfico com a renda per capita dos países e a cobertura de saneamento, fica todo... Aí você traça uma linha onde estão todos os pontinhos, e o Brasil não está naquela linha. Para a nossa renda per capita, a cobertura de saneamento devia ser básica, devia ser infinitamente maior. Muito maior. Então, é uma vergonha. A tua pergunta é muito boa nesse sentido. O indicador social, os indicadores sociais todos do Brasil, trabalhou tanto nisso, num ritmo muito menor do que a gente gostaria, uns, outros indo melhorzinho, outros pior, mas eles vão, se a gente botar todos eles, ou uma seleção deles num gráfico, a gente vai ver aquelas linhas, cada uma de uma corzinha, tudo andando meio junto. Saneamento básico a gente vai ver lá embaixo, separado dos outros, andando devagarinho. E só para gravar a relevância da sua pergunta, o professor Drauzio Varela tem disseminado uns papers médicos dos Estados Unidos, principalmente Harvard e outros lugares, em que há a hipótese bem fundamentada de que, na infância, dois sistemas capturam a maior parte dos recursos, na pré-infância e na infância. O cerebral, nós somos o único mamífero que tem o cérebro tão grande que nasce com ele aberto, né? Tem moleira, não dá para nascer pronto.
ele continua se desenvolvendo. Mesmo nós aqui, o cérebro consome 30% das calorias. Um jogador de xadrez profissional emagrece uns 4 quilos durante uma partida. De verdade, mais que um jogador de futebol. Uau. E o sistema imunológico. Então, a criança que mora perto, em área de sem saneamento básico, ela vai enfrentar muitas moléstias, verme, amebias e muitas outras, e ela vai vencer a maioria, mesmo sem ajuda médica. Mas o corpo vai estar recrutando o que ele precisa para fazer isso, para o exército imunológico dela ganhar. E isso pode significar que ela não desenvolveu o pleno potencial cerebral por falta. Então, ainda tem esse agravante que não está sendo considerado. Claro que isso não é nenhuma condenação. Conheço milhares de pessoas que viveram nessas circunstâncias, são bem mais inteligentes do que eu. Mas, estatisticamente falando, a gente pode estar condenando gerações a não terem a oportunidade de desenvolver. Isso aconteceu por essa razão popular mesmo que as pessoas dizem. Elas dizem que é debaixo da terra. Não é bem isso. O IBGE tem 2 pesquisas sobre saneamento e elas dão 2 resultados completamente diferentes. Mesmo IBGE. Quando você pergunta para a CETESB, para a SEDAI, para a SABESP, para a SEDAI, você tem para os municípios, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, você tem um resultado. Quando você pergunta para a população batendo na porta, desde que o esgoto esteja indo para longe, vou usar exemplos cariocas, Baía de Guanabara, Lagoa de Jacarepaguá, ela diz: tenho. Está poluindo lá longe, mas tem, entra na PNAD ou no censo como tenho. Ela só diz que não tem se tiver no valão da rua dela, se for São Gonçalo, que é um município lá que a gente conhece, se ela morar ao lado da lagoa, ou do rio, ou do não sei o quê. Então, não dava voto. E aí, para não falar demais, eu só queria, agora, saindo da parte prática ainda, 2 velhinhos lá no século XIX, eles eram bem jovens, Marx e Engels, escreveram um livro que eles mandaram para o editor deu um rolo burocrático, eles também não gostaram muito do livro, abandonaram. Depois deles morrerem, foi achado, publicado em 2 volumes, A Ideologia Alemã. Tem insights legais e muita besteira, mas isso é minha opinião, cada um tem a sua. Tem uma frase no início do livro, genial, um parágrafo. Eles não gostaram, eles riscaram a lápis. É publicado com o parágrafo. A primeira parte do parágrafo é absurdamente genial. Eles também não gostaram, arriscaram. Só existe uma ciência, a ciência da história. Não dá para separar esses nossos assuntos. Eles queriam falar só das ciências sociais. Não existe economia, sociologia, ciência política, antropologia, relação internacional. São janelinhas que a gente abre, difícil saber as coisas, aí depois tenta compor um mosaico. Vale para a biologia e, o mais incrível que pareça, nos últimos 15 anos a gente sabe que vale para as leis imutáveis do universo, as leis físicas. A velocidade da luz, a constante gravitacional, elas são assim porque o nosso universo teve a história que ele teve do Big Bang para cá. E muitos físicos acreditam que há outros universos com outras leis imutáveis. Só tem uma história, é tudo junto, está tudo conectado. Então, a resposta mais precisa, e aí eu queria entrar na primeira pergunta também, que já foi... Bom, primeiro eu quero fazer uma brincadeira com você, mas é só brincadeira, tá? Só brincadeira mesmo, com você. Pode fazer. Já estou Consenso, arrumar para receber uma brincadeira. Se tiver consenso, eu emigro. Você emigra? Eu emigro. Eu não moro em lugar que tenha consenso. É perigosíssimo. Se de repente acorda fora do consenso, está lascado. E principalmente porque o mundo de hoje está passando pela experiência de vários países, que dizem que estão num rumo democrático e usam como argumento
estarem implementando a vontade da maioria. E democracia não é vontade da maioria, nunca foi. Que maluquice é essa? Então, se é vontade da maioria, cadê o direito das minorias? A maioria da Turquia não quer mais que ensinem teoria da evolução. Aí você pega o jornal de hoje, da Folha de São Paulo, está lá escrito, acabou, não se ensina mais evolução na Turquia. No Egito, a minoria, geralmente é 10% da população, é gay, como em qualquer lugar, no Egito, na China, né? A maioria 10% apoia... que saiu do armário, né? É? 10% que saiu do Nas armário. pesquisas, mais ou menos, essa até que... Olha, eu não boto minha mão no pesquisa fogo de por sexo, ninguém hoje em realmente dia. você está com toda a razão. Eu não dou a menor confiança a pesquisas sobre sexo, porque todo mundo mente. Você pega, isso é aprovado. Qualquer lugar do mundo, você pergunta para os... quantas relações você tem por semana? Aí os homens têm 8, as mulheres 2, 1. Tem algo acontecendo, alguém está mentindo dessa história. Né? Mas, voltando, ele está falando do Egito. Os gays são minoria. A maioria apoia a lei. A lei bota os caras na cadeia e até mata. Então, não é consenso. O que a gente precisa é como que, rodando os atores sociais, cada um em defesa dos seus interesses... e por isso que eu concordo inteiramente com a tua pergunta, eu sei que você quis dizer com consenso isso. Como é que isso, em vez de gerar embaderna e falta de qualquer ação, resulta em ação? Essa é a tua pergunta. Isso, boa, obrigada. E aí tem que haver algum consenso. Por isso que a palavra consenso também não foi mal empregada, não. Quer dizer, não é o consenso, mas algum consenso em torno tem que haver. Ou, pelo menos, no mínimo, sobre o processo decisório, tem que haver consenso. Perdi, vai ser de outro jeito, mas eu respeito, é o Supremo Tribunal Federal que toma a decisão por último, certa ou errada, ou coisas desse tipo. Aí, meus comentários assim rápidos, que eu já estou falando demais, primeiro a gente tem que entender que o Brasil não está sozinho nessa história. Há uma crise de representatividade global das democracias. Novas tecnologias chegaram, essas tecnologias iluminam o mundo, trazem muito mais luz do sol, fica tudo mais transparente. O passado, eu vou resumir numa frase, sigilo é poder, e o poder usava o sigilo o tempo todo, agora tem muito menos. Então, estamos envolvidos num contexto mais geral. E no Brasil, especificamente, aí o último ponto, é óbvio que eu gostaria... Judeu é igual baiano, né? Então, botou o microfone, a gente quer falar. Tá? Vou falar só de uma coisinha. Não é que eu ache que as outras são menos importantes, não, mas é só essa, porque é como você falou, um nozinho que se a gente não resolver, não vai resolver mais nada. A Constituição de 88, boa, ruim, feita do jeito que foi uma confusão maluca. A gente fala hoje a Constituição, quem sabe como foi feita, aquilo foi um carnaval. Um carnaval no Maracanã, um dia de Fla-Flu. O doutor Ulisses sentado, mantendo a pose e assistindo aquele negócio ali. Ela mexeu em muitas coisas, uns gostam, outros não gostam, acertou, errou, tal. Ela não mexeu uma linha, uma vírgula nas regras do sistema político eleitoral, que permaneceu o mesmo outorgado pelos militares em 67. Isso, aos poucos, escalando, acabou gerando que o nosso processo político tem um único fator de competitividade: o dinheiro. O dinheiro faz parte em todo lugar do mundo. Poder, dinheiro. Pá. Mas no nosso processo político, na forma como é o nosso, quer dizer, um deputado federal do Rio de Janeiro disputa 12 milhões de votos. Se fizer distritão, ainda piora o negócio. Mas não tem tanta diferença entre o distritão e o proporcional. O importante é o seguinte: ele disputa 12 milhões de votos. É o dinheiro que decide. Se ele disputasse num distrital, em Copacabana, um sujeito que gastasse 3 milhões levava uma vantagem enorme, mas um que gastasse 200 mil
era conhecido de todo mundo e teria chances. No sistema atual, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou você está disposto a 3 milhões, ou você nem entra. Então, você não está no jogo. Você é com uma ou outra exceção, que às vezes foi ator de televisão, ou é muito conhecido, etc. Tal. Então, é o único fator de competitividade. Dado isso, você só vai resolver problemas desse tipo se você conectar com os fluxos do dinheiro. E a corrupção não tem a ver com as pessoas serem boas ou más. Os americanos têm um ditado legal, eles dizem assim, hate the game, not the players. Odeio o jogo, não os jogadores. Claro que, no momento atual, todos nós estamos odiando bem os jogadores também, e isso faz bem ao coração. Mas odeio o jogo. O jogo é dinheiro. É o único fator. Não tem ninguém que se dá bem por causa de ideias, portanto, também não tem mais consistência de ideia nenhuma dentro dos partidos. O mesmo partido ao qual eu tive ligado por muito tempo, continuo tendo muitos amigos, tal, os tucanos. De um lado está o Fernando Henrique, corajosamente lutando contra a descriminalização da maconha. Do outro lado tem o relator da cura gay. O pastor era presidente, aquele da sobrancelha. Aquelas sobrancelhas são inesquecíveis, né? Ele era o presidente. O relator da cura gay é um deputado federal tucano, enquanto o outro está na vanguarda E a mesma coisa no PT, a mesma coisa em tudo quanto é partido, ninguém tem mais. O fator de competitividade dentro dos partidos e na disputa de eleições é só o dinheiro. Enquanto a gente não mudar isso, você vai resolver problemas de saneamento, sim, por demanda da sociedade, mas vai passar pelo circuito do dinheiro, caixa 1, 2, 3 e 4. Então, o Brasil está com um problema. Ele não tem... E por que é o problema? Porque quando nossos sistemas políticos perdiam legitimidade, quem cortava o nó, que nem Alexandre o Grande, não dava para desatar o nó, você usou essa expressão. Quem cortava o nó gordo eram os militares. Então, caiu o imperador, os militares derrubam o imperador. Acaba a República Velha, os militares derrubam a República Velha. Acaba o regime de Vargas, os militares derrubam Vargas. Guerra Fria acaba com a democracia de 46, os militares derrubam a democracia e fazem a ditadura de 64. Isso, graças a nós e a Deus, acabou. Mas agora não tem ninguém para fazer isso. E o sistema político teria que ser alterado pelos próprios caras que se elegem com essas regras. E eles não fazem isso, porque eles se elegem com essas regras. Então, eu queria deixar esse problema na mesa, porque sem ele, eu sei que localmente a gente resolve muitos problemas, mas está tudo conectado. O mundo, o país, a cidade, é tudo hoje em dia, então, uma coisa só. Sem resolver esse problema, nós vamos ter enormes dificuldades na funcionalidade do sistema político para a tomada de decisões. Ótimo. Eu gosto muito da sua lógica de raciocínio. Eu te dou um problema pontual e você me diz, esse problema é tudo, né? Saneamento básico não é uma coisa que você isola e resolve, né? É um problema gritante, é um problema que é uma vergonha para o Brasil, mas ele tem a ver com todos os outros problemas e ele é maior até do que a gente enxerga. Você cita o estudo do Drauzio falando sobre o desenvolvimento do cérebro e do sistema imunológico. Então, além de todos os problemas que a gente já conhece, a gente tem pessoas que estão com dificuldade de se desenvolver como seres humanos, né? É um problema complexo. Você fala que o nosso único fator de competitividade é o dinheiro. Isso está por trás da lógica das engrenagens, de como ele gira, de como o poder político gira. E é muito difícil reformar essa distorção da representatividade política, porque os políticos se elegem com essas regras. Então, o que o Bresserman fez foi reenunciar o nosso... Né, ele pegou minha pergunta, ele virou lá do avesso e reorganizou as hierarquias das coisas. Gostei muito da maneira como você tratou.
E acho que é o gancho perfeito, na verdade, para o Lute falar sobre justamente representatividade, né? Você tá estudando, está à frente de linhas de frente que estão estudando como é que a gente dá um Ctrl-Alt-Del na política e volta a ter, nos cargos políticos, pessoas que representam interesses sociais. Como é que a gente faz isso, né? A gente tem uma expressão que virou um mantra, que é a expressão das cidades inteligentes, né? Em geral, esse mantra tem por trás uma premissa de que é a tecnologia que vai nos salvar. A gente vai inventar 4 aplicativos que vão resolver a nossa vida, né? Que tipo de inteligência emerge numa cidade? Talvez seja uma pergunta que te ajude a falar um pouco sobre a representatividade, o que você tem estudado sobre esse assunto, a sua experiência nesse assunto, e como é que a política vai se reinventar. Uau! Fácil, né? Bem, bom dia. Quer uma água? Obrigado. Bom dia, Natália, Regina, Besserman. A todo mundo, agradeço mais uma vez o convite. Estar aqui, estou feliz de estar aqui, de ser jovem e estar nos espaços, ter uma voz jovem nos espaços é sempre potente, vou tentar cumprir essa missão. Ainda mais para falar de representatividade, né? Que doideira. Eu acho que talvez falar de cidade inteligente seja realmente uma boa entrada para essa discussão. Que eu concordo que foi um conceito pensado muito a partir de um boom, de um fetichismo tecnológico, né? De uma coisa do, a gente vai criar uma nova tecnologia e ela vai realmente transformar as nossas cidades em espaços melhores para a gente viver, e a gente não vai conviver mais com os problemas, né? Eles não vão ser mais perceptíveis. Quando a cidade não existe, né? Assim, a cidade é uma invenção coletiva, né? Ela é necessariamente uma invenção coletiva. Ela é esse espaço, talvez ela seja o espaço produto do consenso, que eu acho que mais do que consenso é o comum, né? O oposto da diferença não é da discordância, não é necessariamente o que todo mundo vai concordar, mas o que todo mundo vai compartilhar, né? Então o que a gente, e aí acho que a cidade é esse produto do comum. Então a cidade, o conceito de inteligência só pode ter a ver com aquilo que existe e pode ser inteligente. E a cidade não é o organismo é a egrégora do coletivo, né? Ela não é o ser especial. Então, está muito relacionado com a noção de cidadania inteligente. Eu adoro hoje trabalhar num lugar que tem esse nome, porque fica coeso. Mas acho que tem a ver com a gente conseguir construir uma ordem onde a gente permita a cidadania, o protagonismo dessa construção, né? Quando eu fui trabalhar na Prefeitura do Rio, eu lembro que a minha primeira conversa com o prefeito foi: a gente precisa fazer um pacto. Se a gente vai trabalhar com participação cidadã aqui na prefeitura, a gente precisa entender que a população já é participativa, a prefeitura que não é. Né? Porque o que eu quero dizer com isso? Que a população já participa da construção da cidade. Né? A cidade é exatamente isso, seja através dos mecanismos e instrumentos formais, dos conselhos, das escolas, ou dos informais, na praça, as pessoas, ou no ponto de ônibus que não existe, mas o ônibus para, porque as pessoas precisam saltar, é onde as pessoas pegam, no transporte informal, enfim, na economia informal. A dinâmica da cidade, ela é esse produto. Se a prefeitura, se o poder público reconhece ou não, consegue lidar com isso, incorporar isso na gestão das suas políticas públicas, na avaliação das suas políticas públicas, é um problema da prefeitura, assim, porque é cruel dizer isso, mas as pessoas continuam, né? Elas sobrevivem. Elas podem não conseguir viver dignamente como deveriam, mas elas continuam ali construindo a cidade. E aí eu acho que a discussão de representatividade na política hoje parte desse atestado, que é: as pessoas precisam sobreviver à política, né? As pessoas precisam continuar construindo espaços possíveis, né? Então, a cidade é esse comum onde a gente existe, então é onde a minha família vai existir, independente se a família homoafetiva é reconhecida no Estatuto da Família ou não. Ela vai existir. Isso dentro de um limite da possibilidade
real também, né, do comum, porque tem até o momento onde viram e falam, não, aqui você não participa do comum, isso aqui não pode ser na rua, isso aqui. Então, acho que a discussão de representatividade ela importa, porque, como Besselman falou, democracia não é a ditadura da maioria, né? Isso é um bordão do senso comum que a gente fala, não, mas a ditadura a democracia é a ditadura da maioria, a maioria quer, é o do povo. Quando ela precisa ser o da discussão, né, da maioria, o de procurar os acordos, o de virar e falar, a gente parte da discordância em busca do comum. Então, acho que a representatividade, o desafio dela é entender que a maioria, o que permite a maioria estar ali, precisa permitir que qualquer outra pessoa esteja, né? Se permitiu a maioria. Então, acho que os esforços todos aí de inovação pública, as discussões de reforma política, de reforma eleitoral, que estão até o dia 7 a 1000, né? Acontecendo em busca do comum também, né? O que tem de movimento, de gente costurando isso para garantir uma democracia mais real, são muitos esforços, mas acho que eles vão todos na direção de devolver à cidadania o protagonismo, né? Tem uma... Eu vou terminar só falando... Você falou do estudo, então eu vou tentar trazer uma... Não é nenhum estudo, é só um conhecimento, eu acho, uma percepção, que antes das urnas eletrônicas, o processo eleitoral ele tinha a ver com as pessoas irem contar os votos à mão, né? Então as pessoas se reuniam nos ginásios, nas praças e nas escolas e contavam 1 voto, 2 votos, 3 votos. E a urna eletrônica, ela tirou essa necessidade. E aí o problema é que a gente contar queria dizer que a gente precisava se envolver, queria dizer que a gente precisava entender. E aí a urna produziu essa segurança, né, de que a gente não precisa estar ali contando, mas o conforto tem a ver com o distanciamento, né? Então, acho que o que a gente precisa fazer agora não é voltar à contagem dos votos, mas é voltar aos ginásios e às praças e ao comum. Acho que a representatividade é poder ter todo mundo ali de novo, contando o seu voto, né, um por um, ali. Muito bom. Como a sua fala foi breve, eu queria só pedir para você complementar sobre o que é o seu trabalho com a cidadania inteligente, só para a gente entender como é que você faz isso na prática. Tá. Adorei saber que a minha fala foi breve, porque eu gosto muito de falar, então acho que sempre estou falando aqui. Bem, a Fundação Cidadania Inteligente ela foi criada em 2009 no Chile, e com a missão de fortalecer as democracias na América Latina, através de novas tecnologias, de transparência e participação com governos. Mas a Fundação tem um aspecto muito interessante na sua missão, que é fortalecer as democracias na América Latina e reduzir as desigualdades sociais. E isso, no caso do Brasil, é extremamente valioso, porque acho que a nossa experiência mostra que falar em fortalecimento da democracia não é falar só em assinatura eletrônica de projeto de lei, ou de petição online, ou de novos aplicativos, embora tudo isso seja necessário. Mas é também falar em saneamento básico, é também falar em acesso a medicamentos, de políticas públicas de saúde, né? Que se a gente avança na discussão da política enquanto teoria ou experiência isolada da humanidade, né, das desigualdades, a gente não consegue fortalecer. Então, a gente começou a trabalhar no Brasil no início desse ano, a gente está começando, a gente é focado no Rio e em Belém, muito, embora a gente tenha vindo a São Paulo já algumas vezes, fazer alguns projetos, Brasília também. Ainda estamos com uma defasagem no Nordeste, bem relevante. E tem a ver com pensar novas metodologias e tecnologias, aí digitais ou sociais, então de encontro, né, como esse, do que pode sair dos encontros, para pensar instrumentos para tornar os governos mais abertos. É uma entidade que se acopla na política por fora dela e vai mexendo em como ela funciona por dentro. É isso que você está me dizendo. Adorei, é isso. Isso é interessante, né? Porque se a gente está falando que um dos nossos problemas é a única métrica de competitividade ser o dinheiro, e a gente tem políticos que não vão reformar essa lógica porque eles se elegem dentro dessas métricas, talvez a solução seja por fora mesmo, né? Seja segurar essas coisas por fora e mexer em como elas funcionam por dentro.
Queria saber se vocês concordam com isso. Queria fazer agora uma rodada assim. Quer dizer, a pergunta é: então é por fora que a gente tem que mexer na política, ou é fortalecendo a aparelhagem interna para que ela converse com esse lado de fora, ou é nas duas coisas? Né? Já que a gente entendeu um pouco o diagnóstico do nosso problema, eu queria começar a entender como que a gente faz. E eu queria acrescentar um segundo desafio para esses que a gente já conversou, que é o desafio da descontinuidade política, né? A gente está falando de governança municipal. A gente tem um prefeito que tem uma visão de mundo, que tem uma visão sobre determinados assuntos, que implementa certas políticas. E aí, na próxima eleição, vem um prefeito seguinte e ele pode descontinuar todos os programas que estavam acontecendo e aplicar programas novos. Independentemente do que está certo, do que está errado, a gente tem um problema que a gente perde um monte de recurso porque as coisas são descontinuadas, né? A gente não tem nenhum órgão. Algumas cidades têm. Curitiba tem o IPUC, São José dos Campos tem o IPLAN, institutos que cuidam do plano diretor para ter um norte. A cidade está indo para cá. Essa é a direção, né? Não pode um prefeito chegar aqui e dizer que agora é para lá. Também não sei se essa é a melhor solução. Estou problematizando aqui. Mas eu queria acrescentar essa outra camada de complexidade, que é a descontinuidade, para entender um pouco por onde essa reforma acontece. Se é por fora, se é por dentro, se é os dois. O que vocês estão enxergando nesse horizonte de curto e médio prazo? Parece que a Bruna fez uma cara assim. Boa. A gente vai abrir o microfone para todo mundo participar, mas acho que você já está... Como é seu nome? O Jorge já está falando do Estatuto das Cidades, que muitos pensadores, inclusive de fora do Brasil, dizem que é um dos melhores conjuntos de leis para organizar a vida urbana. Não sei se vocês concordam com isso. Talvez ele possa entrar na nossa resposta. Bom, eu acho que eu vou aqui só colocar 2 pontos. Acho que são tantos. Bom, como o Sérgio já falou que a gente não precisa ter consenso, eu estou um pouco aqui pulando. Boa. A gente pensar que realmente é só o dinheiro que é a nossa hierarquia política. Eu acho que a realidade está mostrando isso, mas assim, eu acho que a gente está começando a ver que não é só o dinheiro. Eu acho que quando os jovens estão vindo para a política, eles estão vindo com realmente uma pegada e que estão desmontando essa hierarquia, mesmo se o marco legal ainda continua. Então, concordo que são poucos os exemplos, mas acho que a gente já tem exemplos para colocar nesse holofote. A gente está vendo aí a juventude chegando, e eu acho que é isso também que a gente tem que mirar, porque a política está lá, e eu achar que ela vai mudar sozinha, e eu não fizer nada por ele, eu posso não ser político, mas, por exemplo, eu acredito na mudança através da política. Então, eu acho que eu, como cidadã, eu tenho que também fazer a minha parte, mesmo não sendo política. Então, concordo que é isso, o poder está, mas eu acho que está mudando e talvez o marco legal ainda está dificultando, mas acho que está vindo uma galera aí mostrando que é possível. Já tem gente que se elegeu para um novo modelo, e eu acho que a tecnologia e as formas de participação vão ajudar a gente a acelerar esse processo. Eu acho que você tocou num ponto que é muito importante quando a gente discute a governança das cidades, que é essa visão de longo prazo. Que, em geral, os governos pensam a curto prazo, ou curtíssimo prazo. E, apesar da gente ter instituições ou planos que têm esse papel, eu acredito que quem tem que ser guardião disso é a sociedade, numa governança compartilhada. Porque institutos que têm, de repente, uma pauta muito estruturada, mas sempre vão ter um mandato de governo. Sempre vai ter alguém que está colocando ali, de repente, para eleger. Quem guarda essa visão de longo prazo tem que ser a sociedade. Então, eu acho que tem uma pauta que é bastante importante, a gente tem dito aqui no caso Juntos da Comuns, que é a governança compartilhada. O que é essa governança? É isso. É essa visão, que ela não pode depender somente de uma decisão da política pública, mas que a sociedade exerça essa governança. Vai mudar um plano importante? Qual o nosso papel de realmente colocar todos os stakeholders, ou quem tem aí os formadores de opinião, Natália com seu microfone, com todos os seus blogs, vamos trabalhar para que isso não mude, mas é essa governança. Então, os exemplos que nós temos no mundo de uma transformação, uma visão de longo prazo, mostram que são os exemplos que tiveram governança com a sociedade. E aí, acho que quando a gente estava colocando essa questão de tempos, aí é importante também o consenso ou o bem comum. Porque governo tem uma visão, ou talvez aí um projeto sempre mesmo de curto prazo. E aí, até mesmo o nosso marco legal e o orçamento estimulam que os governos pensem sempre a curto prazo. Vou fazer o tal do plano orçamentário, por 2 anos, no máximo para 4 anos.
Plano de metas, é o plano daquele governo. Espera um pouquinho. Como que eu vou falar de uma meta, por exemplo, de reduzir débito da educação, sendo que é um processo que você tem que, no mínimo, pensar 10, 15, 20 anos? Vou falar de um plano diretor que ele não vai ser empreendido num único governo, ele realmente tem que atravessar. Então, este plano de sociedade, precisamos fortalecer a governança como sociedade. Que os governos, na verdade, têm aqui um mandato de cumprir um plano que a sociedade está colocando. E aí, eu acho que a nossa participação também não é somente na execução, mas também como que a gente acompanha esses políticos que nós elegemos. Então, estamos colocando aqui de votação. Hoje, acho que o meio eletrônico nos facilita muito, mas poucos de nós conseguimos acompanhar até mesmo os políticos que nós elegemos. E aí também é um papel que não está lá, está aqui. Sou eu, o que eu posso fazer? Então, eu gosto muito de tentar a gente pensar o desafio, mas o que eu, primeiramente, posso fazer? Porque, às vezes, a gente tem uma tendência a pensar sempre de alguém que está do outro lado do muro que teria essa obrigação. Mas, se não começar da gente levantando da cadeira, ou nos unindo, ou tentando esses espaços comuns, ou esse aqui, como a gente está discutindo hoje, a gente realmente vai continuar assistindo a acontecer decisões que nós não queremos. Então, a descontinuidade, ou talvez a falta de visão de longo prazo, para mim, nas políticas públicas que afetam a sociedade, o grande desafio é a gente fortalecer uma governança compartilhada de sociedade, seguindo um plano que é de Estado e não de um governo. Posso embalar? Posso o quê? Super pode. Eu queria concordar, mas concordar mesmo, só que notar que governança compartilhada é um bicho complexo pra caramba. Então, tem um problema lá, 10 cidadãos vão lá, eleição à governança compartilhada, e os outros 90? E se eles não se tiveram interessados porque tinha Flamengo e Cruzeiro decidindo a Copa do Brasil? Eu, por exemplo, estaria lá. Esperaria que resolvesse depois. Então, é um problema, e ele não se resolve. Eu estou fazendo essa... Não é contraponto, não. Eu concordo inteiramente que a política formal, e aí eu aprendo com o Lúcio há vários anos, de fato, as ferramentas de comunicação tecnológicas permitem a gente enfiar, como você colocou, uma cunha nos mecanismos da política formal do passado e gerar possibilidades de participação, de governança. Eu faço política desde os exatos 12 anos de idade. Nunca fui candidato a nada, nem nunca serei. Então, eu concordo 100%. Mas ela não é só uma questão formal, é uma questão de conteúdo. Eu preciso acompanhar o meu vereador, o meu deputado, para saber se ele não está roubando, se ele não mudou de ideia em relação ao programa dele, mas eu não tenho como fazer esse acompanhamento de uma maneira minimamente efetiva se eu não sei a que corpo de ideias ele pertence. E se ele não pertence a corpo de ideias nenhuma, eu não vou acompanhar nada. Não adianta, eu vou acompanhar aqui uma decisão pontual ali, outra aqui. Eu preciso saber o que o cara está... O Estatuto da Cidade, tá? E realmente merece todos os elogios, a observação foi bem feita. Mas não é cumpra. Eu conheço um conjunto de leis bem mais antigo, simplérrimo e muito bom. Os 10 mandamentos. Não matarás, mas cumpra. Não cometerás adultério. Esse, então... o Estatuto da Cidade, você está correto, mas o cumprir é um problema. E não é só formal, é de conteúdo. E aí, o que eu queria embalar, eu estou querendo provocar, porque debate bom é quando a gente... É que nós estamos no mundo também numa crise de narrativas. Todos nós aqui estamos, como diria o Bauman, de um lado, vivendo um período histórico que ele chamou de interregno, um mundo que morreu, o capitalismo morreu, está aí que nem um zumbi e vai continuar andando durante um bom tempo. E um outro que vai surgir. As duas narrativas do século XX, que fizeram Minha Vida, a vida da Ana, outros, elas ruíram.
Alguns aqui já devem ter lido o livro do Harari, o Sapiens, e o valor das narrativas na construção da história. As duas narrativas ruíram. Uma ruiu com a queda do Muro de Berlim em 89. Eu fui dirigente do Partido Comunista Brasileiro há muito tempo, continuo com vocação generosa daquele tipo, etc. Tal, mas um desastre absoluto, tá? Vida muito ruim para todo mundo, ditadura filha da puta, matou gente feito contadas as dezenas de milhões de pessoas, e no primeiro desafio econômico do capitalismo do Reagan, ruiu tudo. Só que aí parecia que a história tinha acabado. Até o Fukuyama escreveu um livro, Fim da História. O livro é bom, hein? A tese é completamente equivocada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Também teve o livro Fim da Ciência, do Hopkins, excelente, mas completamente errado. Quando ele escreveu O Fim da Ciência, já sabemos tudo, agora é detalhe. 5 anos depois, a gente descobre que 94% da matéria do universo a gente chama de matéria escura. A gente escolheu o nome escura porque nós não temos a menor ideia do que ela seja. A gente só pode provar que ela existe. Idem para a energia, 90 e tantos por cento é energia escura. O que é isso? Mas nós não temos nenhuma ideia do que seja isso. Mas em laboratório a gente pode provar que ela existe. Então, fim da história, fim da ciência, 999 em 1000 economistas diriam que o mundo nunca mais teria uma grande recessão global, porque agora com a sintonia fina dos bancos centrais, do G4, e a internet e a comunicação online, daqui a pouco, 2008. O que não ficou muito, a ficha não deixaram cair totalmente, é que a grande recessão de 2008 matou a outra narrativa. Ela também morreu. A narrativa do socialismo soviético, do socialismo real, etc., isso é folclore e história. E teve seu valor. O capitalismo ficou bem mansinho naquela época, porque tinha um inimigo ali do lado que... A narrativa de que deixa que os mercados resolvem com democracia formal também morreu. Morreu na grande recessão de 2008. Mercados não se autorregulam. Mercados são instituições criadas por nós, como as cidades a que o Lutz se referiu. Mercados dependem da existência de Estado que garanta a existência de mercados. Então, aquele mundo em que a gente ainda está, por exemplo, você acha que é de esquerda porque ele é estatizador e acha que o outro é de direita porque ele é privatizante. Isso tem o menor sentido mais. Isso é conto de fadas. É século XX passado de... E as novas narrativas não surgiram ainda. Nós estamos num mundo... Haverá sempre uma direita e uma esquerda. Sempre. É da história. Mas elas têm que construir suas catedrais. E isso nem começou. A gente está vivendo ainda nas catedrais do passado. O sujeito acha que é de esquerda porque... O símbolo, a foice e um martelo. Eu, outro dia, falava na rádio, não, já tem anos, aí eu falei que o dinheiro do pré-sal vai para a educação, aí eu disse, não, o dinheiro não tem carimbo. Eu trabalho no setor público, não sei quanto tempo, essa história vai para a educação, o dinheiro não tem carimbo. Não tem esse negócio de... Aí um garoto perguntou, o cara da rádio, o Otávio Guedes, perguntou, Bessa, então o Olavo, de 18 anos aqui, está perguntando o que é carimbo. Eu não tinha jeito, na hora tinha que ser rápido. Eu falei, Olavo, carimbo é um scanner analógico. Você bota uma foice e um martelo. Ninguém usa foice e martelo no mundo mais, quase. E do lado da direita, a mesma coisa. O sujeito acha que uma instituição criada para fazer... Ela foi criada para isso, ela não é má, ela não é o diabo. É que ela só sabe fazer uma coisa. Ela foi criada para fazer dinheiro, virar mais dinheiro, virar mais dinheiro, virar mais dinheiro, e também para democratizar completamente as relações entre nós, que é o dinheiro, o mercado.
Ela só faz isso. Ela não, no passado, há pouco tempo, a narrativa é que ela resolveria os problemas do mundo, com os investimentos, o mercado se autorregulava, se conteria. Imagina, é pior do que achar que eu consigo me conter frente à comida. Pô. Então, o mercado quer fazer mais dinheiro. E estamos no vazio de narrativas e com um problema adicional, que eu adoraria ouvir o Lúcio, mas não é o tema do debate hoje, eu encerro agora. Infelizmente, o pensamento se tornou mais raso. Sem a juventude, nós estamos lascados, tá? Porque Bohr, da física quântica, disse que até mesmo a ciência, ele disse, avança. A ciência tem coisas bacanas. Teve em Cambridge um sujeito, um doutor, apresentou a tese de um anfiteatro como esse, uns catedráticos, que eram um dos principais em biologia, de repente levanta, sobe a escada, cumprimenta ele e diz: muito obrigado por mostrar que eu estive errado nos últimos 25 anos. Então, isso é bonito na ciência. Por outro lado, Bohr, grande da física quântica, disse: a ciência avança quando os cientistas mais velhos vão morrendo. Então, tem os dois lados da história. Agora, a juventude está com um problema. Ela está com uma solução, eu tinha um craque, mas ela está com um problema desgraçado também, que é o seguinte: é produto capitalista. De um lado, a humanidade nunca foi tão produtiva em toda a sua história, e vocês têm menos tempo do que jamais tiveram. Como é que é? E vocês, os jovens, têm menos tempo do que jamais. Nunca nós fomos tão produtivos. No entanto, vai arranjar tempo para passear no Jardim Botânico, pensar numa ideia, ter roda de conversa durante 8 horas. Isso era tão comum dos meus pais. Ler um livro de 300 páginas, é tudo... Em segundo lugar, um fenômeno neurocientífico, um fenômeno descoberto recentemente. O cérebro, mesmo o neocórtex, mesmo a racionalidade, ela não está em busca da verdade. Não são um conjunto de algoritmos e uma mente em busca de descobrir o que é a verdade. Nosso cérebro, o meu cérebro, o de todo mundo, ele funciona em busca de qual é a coisa que não vai ser tão... Não dá para eu dizer, está chovendo aqui. Mas, com esse tipo de restrição, quer dizer, não dá para contrariar as evidências ou ser contraditório. Com esse tipo de restrição, o que o cérebro busca é conforto psíquico. É ficar bem com as próprias narrativas, com as próprias motivações, desejos, sentimentos e assim por diante. E as novas tecnologias permitiram que as pessoas... Nós somos muito tribais, o ser humano é um mamífero muito tribal, tá? Muito metido a besta. Deixa eu te contar logo esse metido a besta, tá? O Homo erectus viveu 2 milhões de anos. O Homo sapiens tem 300 mil. Falta 1.700.000 anos para a gente provar que a gente é tão competitivo quanto o Homo erectus. Então, vamos baixar a nossa bola bastante, tá? Nós somos tribais, com sociedades que começaram pequenininha família, depois clã, depois tribo, depois sociedades agrícolas, civilizações e Estado, até a chegada dos grandes impérios. Vocês estão vivendo a transição para o grande império global, que tomara que não mereça o nome de império, que seja algo parecido com uma governança participativa, como foi mencionado, mas em todo o planeta. Hoje, fazer um amigo em Botucatu ou em Nova Zelândia, acho que é mais fácil em Nova Zelândia, que as conexões são melhores, né? Ou coisas desse tipo. Só que as novas tecnologias permitiram a qualquer um se sentir em grupo com muita facilidade. O sujeito é supremacista branco nos Estados Unidos, Ku Klux Klan.
Se ele está sozinho, o cérebro dele... Será que eu estou certo? Será que eu não estou? Se ele encontra 600 caras que pensam igual a ele, o argumento dos outros, ele está bem. Quem não sabe disso pelo WhatsApp ou pelo... Ele está bem ali, tão radical quanto ele queira ser. E não adianta tentar confrontá-lo com argumento ou evidência, ele está em grupo, ele tem 600 caras. O pensamento atual paga 2 preços. A juventude vai ter que superá-los. Dificílimo. Primeiro preço, nós estamos sem narrativas que deem conta do que se passa no mundo, de um lado, de outro, etc. e tal. Profundas. Confúcio dizia, essa frase eu gosto muito de falar com meus alunos, o bom caráter vem do pensamento profundo. Não vem das boas intenções ou de ser bonzinho. Você quer mesmo mudar o mundo numa direção que a maioria das pessoas vai viver melhor? Pensamento profundo. Não tem tempo para isso e as narrativas estão em falta. E, em terceiro lugar, com todo o gigante e maravilhoso potencial transformador das novas tecnologias, elas permitem uma comunicação muito rasa e superficial que logo dá conforto psíquico ao seu cérebro. As novas tecnologias são uma maravilha. Eu nunca vi num WhatsApp, ou de uma discussão de e-mails, ou do Facebook, ou em qualquer lugar, discussões como a que eu via na casa dos meus pais, em que as pessoas ficavam 4 horas discutindo e se aprofundando. Eu vou terminar com uma coisa que eu aprendi com um cardeal. Domingo de manhã, e eu sou judeu, é que o padre Josafá, reitor da PUC, trabalha, é ecologista, é meu chefe, é meu amigo, e veio um cardeal falar da Laudêmio C de mudança climática. E ele ensinou uma coisa muito importante, que eu fui lá por obrigação, mas não achei que ia aprender nada com o cardeal, sinceramente, mas aprendi bastante. E aprendi uma coisa muito interessante, que acho que vai. Diálogo. O que é diálogo? A gente acha que diálogo, explicava ele, nas línguas, principalmente os latinos, mas os outros também, é dia, em grego, né? Dia entre. Logos, palavras. Entre palavras. Então, diálogo é eu falo, você fala. E nós respeitamos nossas opiniões. Certo? Não. Dia em grego quer dizer entre, mas também quer dizer aprofundar, escavar, ir lá no fundo. Se isso não estiver acontecendo, está tendo diálogo nenhum. O fato de você respeitar a opinião do outro é uma cascata. Diálogo é quando o outro fala e te perturba. E aí você tem que bolar um argumento melhor para vencer o outro. E se você não conseguir, você perdeu. E no Brasil a gente ainda paga um precinho maior para terminar, porque nós somos péssimos de debate, já que a gente é personalista, patrimonialista, a gente, numa discussão, só quem ganha é quem perde, todos de acordo? Eu estou numa discussão, eu ganhei, eu saio dela como? Igualzinho eu entrei. No máximo eu saio com uma coisa chamada orgulho besta. Ganhei dente. Eu saí igual. Um cara que entra numa discussão e perde, mas numa discussão de verdade, perde, esse ganhou para burro. Ele estava numa posição errada e foi convencido por bons argumentos ou pelas evidências de que é diferente. Opa, um mundo novo se abriu, uma fortuna, ganhei na loteria. Mas nós, no Brasil, nem na academia. Na academia, você discorda totalmente do sujeito, você diz assim, maravilhoso, concordo com tudo, eu queria fazer uma pequena observação.
Você disse que era branco, mas não é, é preto. Então, nós não estamos... Aí é Brasil. Nós não estamos habituados ao diálogo profundo. Ô, Sérgio, já que você está falando de diálogo, eu vou pedir para você ir tem que parar de falar rápido, senão não tem diálogo. Para a gente ter diálogo aqui também. Você tinha mais alguma coisa? Terminou? Obrigada. O Sérgio fala de uma coisa que é muito importante, que é assim, tem um mundo que morreu, tem um mundo nascendo. E... Posso falar só mais uma frase? Pode. Assim. Tem que ter o Twitter de 3 linhas. Tem que ter o WhatsApp. Tem que ter o app que resolve o nosso problema na mesma hora. Eu não consigo mais viver sem essas coisas e fico louco para eles descobrirem mais coisas e fazer etc. Agora, tem que ter o tempo de ler romances ou livros de 300 páginas. Tem que ter. Não é concebível que um único cidadão dos 7 bilhões de humanos não conheça Shakespeare. Shakespeare não escreveu sobre nós. Ele escreveu e fez um pouco quem nós somos. Não dá para imaginar. Por que é mais importante ter tênis com luzinha do que todo mundo ler Shakespeare? Ainda mais que Shakespeare não esquenta o planeta, se for bem feito. Eucalipto renovável, tal. Então, o que eu quero dizer é que está faltando o tempo de ler romances, livros, teorias de 300 páginas, 400 páginas. Guerra e Paz, 6 volumes. Como eu disse, a juventude é tudo, mas eu não conheço, eu dou aula há 30 anos. Há 10 anos eu faço essa pergunta. Eu não tive um aluno que tenha lido Guerra e Paz. Guerra e Paz não é que nem Shakespeare, não. Só um ou outro que tem que ter saco, não é muito volume. Mas eu não tive um. Isso tem que mudar. Bresserman, bom, falou agora sobre o tempo, né? Mas acho que tem uma coisa muito importante na sua fala, conectando com aquela pergunta sobre como é que a gente desata esses nós, que é... Tem um mundo que morreu, tem um mundo que está nascendo, e o que a gente está fazendo aqui hoje é um ultrassom desse mundo que está nascendo. A gente não sabe direito como que ele vai ser, a gente não tem narrativas que deem conta. O que a gente sabe é que aquela ideia de que existe um muro concreto que separa as coisas entre direita e esquerda. A gente não está dizendo que a direita e a esquerda não existam mais ou não vão mais existir. A gente só está dizendo que Estado e mercado não são alternativas excludentes, né? Que elas precisam ser combinadas, que elas precisam trabalhar juntas, né? E nem está dizendo que um é o demônio e o outro é Deus, né? As duas são 2 mecanismos que precisam trabalhar juntos, que a gente precisa dos 2. Então, não dá mais tempo da gente se posicionar à direita ou à esquerda daquele muro que te manda a escolher entre essas 2 alternativas, né? Mas a gente não tem narrativas novas. O que ele está nos dizendo é que a gente está vivendo uma transição. E nessa transição, a gente tem uma onda de jovens que devem ter o cérebro diferente, que tem uma percepção de mundo diferente, que tem uma capacidade de ação diferente, mas que, ao mesmo tempo, não tem tempo, que não tem ócio, né? Eu não caibo muito nessa categoria, sabe? Há 8 anos que eu escrevo e pesquiso qualidade de vida na cidade, e houve um momento em que eu entendi que, se eu não tivesse qualidade de vida para mim mesma, não faria o menor sentido pesquisar esse assunto. Então, eu sou a pessoa que vai ao cinema quinta tarde. Aliás, hoje não é quinta. Brincadeira. Mas eu acho que o Bresserman toca nesse ponto que é importante, né? Essa obsessão por fazer, essa pressa de fazer as coisas, ela pode fazer a gente se destrambelhar, né? Essa falta de narrativas que organizem, que reciclem esses pensamentos sobre os quais a gente ainda se apoia, mas que já estão mortos, pode nos fazer a gente perder todo esse potencial. Então, eu queria só devolver para o Lute, se você quiser complementar essa rodada, e aí abrir, se alguém já tiver alguma pergunta, alguma colocação. Já temos uma ali, uma aqui na frente, mais uma ali. A gente faz uma primeira rodada com o pessoal falando e trazendo suas colocações. Mas vou deixar o Lute falar um pouquinho antes. Eu não sei como a gente está de tempo. Se quiser
Eu não me importo. Para mandar para o pessoal? Então vamos. Importante. Ó, a gente vai deixar o primeiro a responder. Lute vai ser o primeiro a responder as perguntas. Isso é bom? Não, foi um jeito. Vou fazer um pedido que é assim, a gente fica muito tentado a transformar isso numa terapia em grupo, né? Porque a gente vem aqui com um monte de dores, né? A gente está falando sobre falta de participação porque a gente tem um monte de dores, a gente carrega essas dores do dia a dia na cidade, do fedor, do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, que não tem saneamento básico. Essas dores estão aqui e a gente quer lidar com elas, mas para a gente lidar com elas, a gente precisa focar na fala. Então, mandem bala. Acho que o seu microfone está atrás de você. Tem um microfone lá em cima para ele? Temos algum microfone? Ah, boa. Se quiser vir aqui, acho que pode ser legal. A gente te vê, você fica na luz. Não? Bem breve, um comentário para, acho que alimentar o debate. Eu gostei muito das apresentações. Meu nome é Zisman. Eu sou coordenador do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo. É um instituto que está pesquisando essa temática que nós estamos discutindo hoje. O professor Sérgio nos apresenta, acho que a principal reflexão que temos que fazer hoje, né? Eu entendi, veja se é isso, diante de um mundo em que nós temos que resolver como encaminhar cidades resilientes, sustentáveis, inclusivas, blá, 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 todos os adjetivos que a gente viu lá em Quito, né? Ligado à Agenda 2030 e outras agendas, da própria Habitat. Eu vejo que a gente tem duas impossibilidades, não vou nem chamar de utopias, porque esse nome também está desgastado, né? Impossibilidades que foram colocadas. A primeira, com relação à tal da governança compartilhada. Governança compartilhada é um novo nome que nós estamos dando para o bom e velho e muito querido para mim, anarquismo. Porque é isso, quer dizer, quando que o cidadão entende que ele tem que participar das decisões coletivas, saber suas responsabilidades, seus deveres, e aí a coletividade como um todo funciona. O anarquismo é isso. Então, governança compartilhada é o novo nome que nós demos para uma velha ideia. E, provavelmente, não sei se eu posso estar enganado, gostaria de estar enganado, na dinâmica atual de 7 bilhões de Homo sapiens, fica um pouco difícil a gente consolidar o que não seria só alguma representação de 10, 15, como ele colocou, 10 e 90, e não os 90 falando, né? A verdadeira gestão compartilhada deveria ser de todos com todos. Isso é uma impossibilidade. E a outra impossibilidade, o professor aponta muito bem, é a falta de profundidade no debate. Se estamos planejando cidades ou pensando cidades duradouras, sustentáveis e de futuro, portanto, pensando em gerações futuras, não há como se fazer um debate que não seja minimamente profundo, denso, lento, gradual, bem elaborado, o que as tecnologias atuais, infelizmente, impossibilitam do meu ponto de vista. Porque a dinâmica da velocidade do conhecimento está formatando, infelizmente, não sei o que vai dar nisso, tomara que dê um desdobramento melhor, está formatando uma geração que não se debruça sobre a profundidade. E sem profundidade não haverá solução duradoura. Nós estaremos o tempo todo correndo atrás do rabo, que nem um cachorro, com os twitters de 3 linhas. Então, a gente tem essa outra impossibilidade. Como garantir profundidade e continuidade a um debate que exige maturidade, que exige estudo, que exige um debate bem mais elaborado. Da onde vem a sua percepção de que a juventude não... Sou professor. Eu também, há muito tempo que eu tenho alunos, eu recebo alunos jovens, há 30 anos, e cada vez menos eles vêm com bagagem cultural suficiente para segurar um debate de 15 minutos. O que é bagagem cultural? Bagagem cultural é leitura, primeira coisa, é leitura, é repertório, é compreensão da realidade, é percepção das conexões entre as diversas dimensões que explicam a realidade. As visões são muito simplistas, muito pontuais, muito rápidas e tecnológicas, que eles dão um baile em mim, mas elas não dão conta de apresentar as soluções das diversas dimensões de cada um dos problemas. É uma percepção que eu tenho, tendo já mais de 7 mil alunos jovens passando pela minha frente. Então, não é uma impressão minha, é uma coisa que eu constato, pelo menos no ciclo da universidade que eu leciono, na Universidade Federal de São Paulo, agora, e entre outras que eu já lecionei, me parece uma tendência. Tomara que eu esteja enganado. Não estou querendo fazer nenhuma, não estou crucificando a juventude de hoje, mas me parece uma tendência preocupante, um fator importante para a gente considerar na hora de elaborar e planejar as cidades do futuro.
Quer falar, Lu? Uma provocação. Só dizer que eu concordo, mas não é só a juventude. O cara que menos leu livros e mais usa Twitter de 3 linhas é o Trump. Ele tem 70 anos. Eu acho que essa pergunta era uma resposta pontual. Não. Eu com 16 anos, tinha 2 anos de INSS pago. O cara com 16 anos não está levantadinho na cama para a faculdade. Eu acho que tem uma coisa que é que a comunicação mudou, né? A gente não escreve mais livro, talvez, né? A gente escreve blog, a gente escreve outras formas de comunicação e tal. O que eu acho é que as tecnologias, elas servem de instrumento de comunicação. Então, vão ter conversas que vão ser profundas e isso vai além de textão no Facebook, né? Isso vai para as teses, para os mesmos formatos. O que eu acho é que os símbolos mudaram, né? Como mudam com as gerações. Às vezes, e aí o imediatismo das redes sociais e do tempo dessas discussões. Bem, primeiro, eu concordo que a profundidade é necessária. O meu único ponto aqui o que eu estou advogando aqui é entender quais são os novos símbolos de profundidade do conhecimento. Talvez não seja ler Guerra e Paz, talvez seja ler Americaná, sei lá. Ou seja, como o que tem muito mais de 300 páginas e que é best-seller da juventude. Talvez, se você mudar a pergunta, quem aqui não lê autores russos, mas quem aqui já leu Chimamanda, ou quem, enfim, talvez mude o número, né? Talvez o indicador de vocês mude. Então, eu acho que a profundidade do conhecimento tem a ver com o questionamento do conhecimento por si já. Qual é a fonte do conhecimento que se consome hoje, se procura, e qual é a forma de repassar esse conhecimento. É muito legal, porque a gente está aqui discutindo cidades, e a gente pode ter uma discussão super complexa, mas amigos meus no WhatsApp virariam e falariam assim, me mandariam uma foto e falariam, o subúrbio é meu país. E isso quer dizer tanta coisa nessa uma frase, sobre desigualdade social, sobre deslocamento do transporte, sobre mobilidade urbana, transporte. Isso quer dizer tanta coisa que demanda minha profundidade em decodificar essa nova linguagem. Então, eu acho que essa discussão tem mais a ver com todo mundo dar um passo atrás e entender qual é a linguagem que o outro usa, qual é quão profundo o outro, qual é a profundidade que o outro traz, né? Então, aonde eu posso mergulhar no outro, do que esperar o espelho, né? Virar e falar, olha, esse é o meu... Eu falo inglês. Você fala inglês? Eu falo russo. Eu discuto política a partir da literatura russa. Você também? Não. Através de qual você discute? E aí a gente faz aquilo que eu falei do primeiro, que é entender que a cidade é a construção da prática e não da teoria, né? Assim, não só da teoria ou não só da sala de aula. Boa, Lute. A gente tem mais algumas perguntas inscritas. Eu vou pedir para a gente fazer uma rodada de mais ou menos umas 3 ou 4. Pedir essa síntese, e aí a gente faz uma rodada de respostas também para aproveitar melhor o tempo. Posso? Pode. Bom, eu também queria parabenizar. Acho que hoje foi um bom debate. Acho que a abertura de um bom diálogo, e a gente espera que hoje vai ter o dia aqui para dialogar. Eu estou olhando ali, boas práticas em governança urbana, que eu acho que é um dos objetivos desse debate aqui de hoje, e essa preocupação da questão da governança compartilhada e dessa participação. Bom, eu aí queria ouvir um pouco de vocês, porque quem foi de uma geração um pouco mais antiga, vamos dizer assim, nós apostamos muito, e a Constituição de 88 apostou muito, na criação dos conselhos das políticas públicas como um espaço de participação. E isso veio até numa experiência da área da saúde. Quem acompanhou política de saúde nesse país, que foi o SUS, a construção do SUS, ele vem de uma política, de um espaço de muita negociação, muita participação, ainda no tempo da ditadura, que isso não existia. As conferências, o Bergson vai lembrar, as conferências da saúde foram um marco na formulação de políticas de saúde. E depois veio a Constituição de 88 e jogou muita força nos conselhos. Eu não sei, eu acho que está na hora da gente dar um balanço. Eu acho que os conselhos nos decepcionaram
bastante como um espaço de governança participativa. Quer dizer, eu acho que a tese ainda está correta, mas na hora que a gente olha o funcionamento dos conselhos, eles deixam muito a desejar. E hoje, com as novas mídias, com as novas formas de comunicação, com as novas formas de participação, o que a gente vai pensar desses conselhos, que eles hoje estão aí, são obrigatórios, e virou uma coisa, uma obrigação. Pequenos municípios têm que criar mais conselhos do que eles têm de representantes dentro da sua administração. Nós temos, quer dizer, foi criado com uma, vamos dizer assim, uma vontade exatamente dessa, de uma governança compartilhada e participativa, mas a gente sabe que não é isso que está funcionando. Quer dizer, o que vocês têm a dizer desse espaço e que caminhos a gente vai pensar quando está pensando na questão de boas práticas de governança urbana para esse espaço que é institucionalizado de participação? Obrigada pela pergunta. É um tema muito importante. Conselhos de participação. Qual é o seu nome? Ana Peliano. Ana Peliano. Ali. Obrigado. Meu nome é Jorge, sou eletricista aposentado. Primeiro, uma correção da informação. Em 2002, 2003, eu militava no Comitê de Bacias. Eu trabalhava à noite, 10 às 6, e durante o dia eu militava no Comitê de Bacias. Fui muito cooptado, me oferecia emprego, que é um dos problemas dos conselhos, a cooptação. E para quem pensa que no Google tem tudo, não tem. Fizeram um estudo chamado Modelagem Matemática Correlacional de Cargas Poluidoras da Billings. Foram nos cursos d'água, pegaram água e levaram para o laboratório para ver o que tinha. Metade é cocô de pobre, a outra metade é poluição difusa. Isso em 2002. Contando com o aumento dos carros e o aumento do tratamento de água de esgoto, 70% da poluição do Tietê é poluição difusa, não tratável. Eu não tenho onde acumular essa água para se tratar. E eu fiquei muito feliz com esse estudo, só que teve um problema. Juntou governo do estado, do PSDB, SEMAI, CDHU, juntou as 8 prefeituras do ABC mais de São Paulo, sendo que 7 na época era do PT, a Zongona, não era Onguinha não, a Zongona, se juntaram, sumiram com isso. Está lá na minha casa, esse estudo, pode pesquisar no Google, você não acha. Porque eles vivem de pôr a culpa no cocô do pobre. Vive de pôr a culpa no cocô do pobre. Governos, políticos, ONG. Aí me veio um estudo dizendo que não é mais o cocô do pobre o problema. E esse é só um dado que eu queria corrigir. E eu aposentei, os caras falaram que eu não ia ter mais o que fazer da vida, aí os caras me aparecem com esse campo Google aí para mim passear, vir falar à vontade. E eu tive... Exatamente à vontade, né? A gente pede para... Não, só rapidinho. Só fala. Eu tenho participado muito da audiência pública na minha cidade, eu vou lá, livre, como cidadão livre, que esse é a governança. Sociedade civil já não está mais com aquele poder. E acontece uma coisa, é daí que vai nascer as novas lideranças. Eu não sou político, certo? Mas de baixo para cima, dá voz para o povo falar, de baixo para cima, aí vai aparecer os novos líderes do futuro, com certeza. Como você chama mesmo? Jorge, obrigada. A gente vai interromper muito rápido as perguntas, porque o Sérgio vai se despedir da gente, ele está com o horário apertado, ele vai falar uma coisa ou outra, talvez, fazer umas pinceladas, a gente já vai devolver, porque ele precisa sair, é por isso que ele vai se despedir antes. Eu estou vendo que você está com a mão querendo muito falar, eu sei que você tem alguma coisa interessante para dizer. Ah, você queria falar com o Sérgio. Eu também ia fazer uma provocação. Então, é assim, ó, foco, 30 segundos. Eu vou focar em duas teclas, eu vou bater muito, que é imediatismo e a coragem. Que é o imediatismo, e ele vem atrapalhando a nossa sociedade, não é de hoje. Até aproveitando o que o Lute falou,
ele faz a pessoa ter um discurso muito raso e menos profundo, porque ela vota simplesmente e acha que a partir daquele voto, daquele momento que ele exerceu a cidadania, os problemas dele vão estar resolvidos. Depois é só meter o pau e criticar. E a coragem, que eu falo, a coragem da pessoa se meter de fato na política, né? Eu fico incomodado de verdade e quero perder esse diálogo com o Sérgio, mas eu acredito que vai ser difícil, porque eu fico incomodado com a falta de coragem de pessoas que têm profundidade em vários temas, né? Têm conhecimento profundo em tema de gestão pública, não se meter na política, entendeu? Torcer o nariz, até com o colega que fez também, torcer o nariz para a política. E por que não se meter? Eu me incomodo com isso, porque a omissão do cidadão... A gente já entendeu, eu vou te cortar, só para a gente poder passar... Deixa eu só responder essa super rápido. Permite que pessoa... Eu me expressei errado, então. Eu faço política 24 horas por dia desde os 12 anos de idade, quando eu me filiei à Frente de Esquerda Revolucionária, que sequestrou uns caras e soltou umas bombas. Um erro terrível. A política eu errei e acertei. Sobre política, eu quero concordar contigo e acho que a melhor frase que continua a ser é de Platão até hoje. Os que não querem se meter na política estão condenados a serem governados pelos que querem se meter na política. Ponto e acabou. Então, concordo em 100%. Me expressei mal, se eu disse até. Bom, meu nome é Felipe Fajardo, eu agradeço a vocês aqui. Eu vejo vocês falando sobre comunicação, juventude. Eu, como juventude, em todo momento, eu vejo isso no meu dia a dia, as pessoas, a gente quer participar, mas não tem os meios para participar. E eu saí do meu emprego e eu fui buscar entender governança, estudar governança. E comecei a entrar muito no INSPER, uma faculdade muito interessante, uma instituição muito boa. E lá eu comecei a participar do meio político. Achei ali um caminho para mim e o tempo, profundidade. E o que eu vejo hoje é muita gente falando de governança, mas falando dos meios velhos de governança, sem falar das novas tecnologias como o blockchain, que permite que as pessoas se autorregulem. Então, eu vejo isso, eu quero causar essa provocação, eu vejo isso que muito se fala, mas se fala muito do velho. Ninguém fala do novo, ninguém vai lá e traz pautas novas, traz questões técnicas novas, e principalmente para melhorar os nossos meios democráticos e de governança. Só isso. Ninguém fala do novo, acho que é um pouco exagerado, mas tudo bem, estou com você. Alguém quer... Você quer responder, Bom, eu vou Sérgio? ter que me despedir, eu quero pedir desculpas, se bem que esse era o horário também, embora todo evento sempre atrasa um pouco. Eu estou no horário que a gente combinou, mas peço muitas desculpas. Adoraria passar a tarde, 2, 3 dias, debatendo essas coisas aqui. Eu vou me limitar a essa questão e a uma observação que eu quero fazer sobre nós brasileiros. Primeiro, eu compartilho, e isso também é para o Lute. Eu acho que as novas ferramentas tecnológicas são aliás, eu disse isso na minha primeira intervenção, são uma das ferramentas, uma das formas de ação que estão provocando essa transformação toda. Porque, principalmente, vocês vão lembrar quando eu estava falando, elas jogam luz do sol. Então, não dá para fazer as coisas como sempre foram no passado. E aí obrigam a essa sensação nossa de crise, de que tem que transformar. E tendo a concordar com você, e não vou dizer que concordo com o Lúcio, porque ele não falou disso, mas eu vi ele trabalhando nisso e criando milhões de ferramentas úteis, e etc., que essas ferramentas possibilitarão, inclusive aquilo que eu agora estou só copiando o Harari, que é uma tendência histórica reversível. Direita e esquerda sempre vai ter. O que não vai ter, direita é privatizante, esquerda é estatizante, direita é isso, tem que ter narrativas novas. Porque, quando eu digo direita e esquerda, eu não estou falando de socialismo, eu estou dizendo tem sempre gente que vai dar mais valor à desigualdade e sempre gente que vai dizer, olha, mas a gente avança mais rápido se
dê mais oportunidades para os precursores e para os que estão dispostos a tomar o risco. Eu, de um modo geral, já falei de Confúcio, então vamos falar do Tao. É bem improvável que o melhor caminho seja o caminho do meio, pesos e contrapesos, ou coisas desse tipo. Mas dessa caminhada que vai ser da geração de vocês, envolvendo duas questões, espaço e tempo. Espaço. O planeta, dessa vez, tem que ser um só. O meu tema acadêmico é mudanças climáticas, entre outros. Não adianta nada a Europa tirar nota 10 e os Estados Unidos 0. Não adianta nada a Europa e o Japão tirarem 10 e a Índia 0. Vai ferrar. É global. Vai ferrar para todo mundo, né? Todo mundo. Para todo mundo. A molécula de gás de efeito estufa, se é uma fábrica mais moderna do mundo do Japão, um táxi em Manhattan, um brasileiro desmatando a Amazônia, ou um indiano cozinhando em bosta de vaca nas ruas de Nova Delhi, dá na mesma. Vai para a atmosfera e esquenta o planeta. Tem que ser global. E nós não temos nenhuma ferramenta de governança global. O acordo da ONU é muito importante politicamente, participei, é minha vida, é parte da minha política esse tempo todo, mas é política. Ele, operacionalmente, é um modelo de negócios que tem a menor chance de funcionar. Cada um apresenta a sua meta voluntária e, se não cumprir, está na boa. Eu não conheço um botequim, uma empresa, uma ONG ou uma universidade que possa funcionar dessa maneira. Foi muito importante como ato político. Milor Fernandes tinha uma frase genial. Ele dizia, você nunca deve entrar num teatro, num auditório como esse, gritando incêndio, porque pânico, feridos, confusão. Mas quase sempre você pode entrar num incêndio gritando teatro. E é um pouco a Conferência de Paris. Precisa ser global. Mudança climática, crise de biodiversidade, precisa ser global. Dentro em pouco desigualdade, por exemplo, por que o Trump ganhou? Os perdedores da globalização, os perdedores dos Estados Unidos e os dezenas de milhões que saíram da pobreza da China e da Índia e em outros lugares. Eles são muitos bilhões a mais dos que os perdedores brancos de ensino médio dentro dos Estados Unidos. No espaço, essa é a confusão. Já começa uma narrativazinha. O que é ser de direita e de esquerda hoje? O Trump, a Le Pen, o Brexit, os nacionalistas ferrenhos. Isso não é direita? Assim como os partidos comunistas, da qual eu fiz parte. Isso não é direita? Ser nacionalista, em vez de ser globalizante? Sociedade aberta e global. Governo mundial, não, tá? Prefiro morrer frito nas chamas do aquecimento global. Mas governança mundial, com toda certeza. E, no tempo, essa questão que teve aqui nos debates. Mas aqui é importante entender que a juventude arca um peso. Não é só um peso, ela decide. É um momento único da história, um dos momentos únicos. A história não é monotônica. Nem de um indivíduo, nem de uma cidade, nem de um país, nem da civilização. Tem momentos muito mais importantes e momentos menos importantes. Nós estamos no meio de uma coisa parecida com o Renascimento, o Iluminismo. Faz tudo do século XX parecer pequenininho. Olha que essa frase é pesada, hein? Primeira Guerra Mundial, Revolução Soviética, crise dos anos 20, crise, grande recessão de 29, stalinismo, fascismo, nazismo, comunismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Bretton Woods, Guerra Fria, Cuba, Vietnã, tudo isso é pequenininho, frente ao que a juventude atual tem pela frente nos próximos 30, 40 anos, começando anteontem. Então, está rolando. Envolve essa questão de sermos globais, que não somos. Não existe essa coisa chamada a humanidade. E darwinianamente, nós somos tribais. A cultura vai ter que vencer o que nós somos e construir uma coisa diferente, como já fez outras vezes, no Renascimento,
quando o indivíduo surge. Antes não existia o indivíduo, praticamente. Não é negócio de botar o indivíduo no centro do mundo, não. Não existia o que nós entendemos por indivíduo. Vocês conseguem pensar um mundo assim? Era assim. O iluminismo, quando a pergunta passa a ser muito mais importante que a resposta. E agora, quando vocês têm que pensar no tempo de uma maneira completamente diferente do que a humanidade fez toda a sua história. Ela nunca precisou pensar num tempo mais longo. Nunca. E nunca o fez. Era só história e tal. Agora não. Vocês têm que tomar decisões hoje para evitar que o cara de daqui a 30 anos, principalmente os pobres, se ferrem. Daqui a 50 anos. Ama o próximo. O cara que vai nascer, ele é meu próximo? Quem somos nós? Eu toco a minha vida. Quando chegar a vez dele, ele toca a vida dele. Esses somos nós até hoje. Continuaremos a ser assim? É possível. Vocês decidirão. Desculpem pela carga pesada que a gente deixa para vocês. Mas é possível que a gente seja assim. Eu toco a minha vida. Quando chegar a vez dele, ele toca a vida dele. Vai estar muito mais quente, a crise de biodiversidade vai ser um pânico geral, centenas de milhões de pobres vão estar sofrendo. Por outro lado, per capita, todo mundo vai ser mais rico, o PIB cresce todo ano, as tecnologias de hoje, que o Lute domina, vão parecer coisas antiquérrimas. Então, pode ser que a gente seja assim. Ou não. Ou nós somos aqueles que conseguimos expandir. Consciência está ligada a tempo. História, eu me entendo em função de uma história, mesmo que equivocadamente, e eu tenho sonho, desejo, esperança, investimento. Será que a geração de vocês consegue? Porque caiu para vocês. Não é uma escolha, caiu para vocês. Vocês têm que escolher o que vão fazer. Agir hoje em função do que vai acontecer quando vocês não vão estar nem vivos. O humano nunca foi assim. Agora ele tem que ser, senão vai esquentar muito mais do que 2 graus Celsius. 100% mais, ou 200% mais, com um pânico geral. Vocês conseguirão mudar o mundo, é uma revolução maior do que qualquer coisa. E é divertido. Obrigada, Sérgio. Desculpem eu ter que me ausentar, tá? Obrigada. A gente se despede do Sérgio. Nós estamos com um tempo super apertado, então eu vou abrir para uma última pergunta que vai... Tchau, Sérgio. Obrigada. Aprendi bastante. Vou abrir para uma última pergunta. Alguém já deve estar com o microfone. Ele está aqui. Você tem uma coisa muito urgente que está no seu coração e precisa sair? Era uma provocação a ele, na verdade. Tá, então eu vou abrir para vocês dois. Eu vou pedir para vocês serem muito precisos. E aí a gente vai fazer o encerramento dessa mesa. E a gente vai ter uma fala muito breve e vai para o almoço. Então... Posso falar? Beleza, manda bala. Estou confiando em você que vai ser uma pergunta boa e direta. Estou confiando. Bom dia, eu sou o Eduardo e eu quero agradecer pela experiência aqui que vocês nos passaram hoje, porque eu percebo que a gente está trabalhando no caminho certo. Eu trabalho na Unidade de Cidades Humanas Inteligentes da Prefeitura de Joinville, em Santa Catarina. A gente iniciou como Unidade de Cidades Inteligentes, depois foi Cidades Inteligentes e Humanas. Então, a gente pensou, vamos botar o ser humano no centro de tudo, então, as cidades humanas e inteligentes. E as duas premissas são trabalhar, primeiro, com o ser humano no meio dos nossos planejamentos, com a humanidade assim, como foco principal nossa, com parcerias e com desenvolvimento tecnológico. Essas parcerias, elas acabam sendo importantes e também, tanto com a sociedade civil, quanto com empresas, instituições, enfim, são importantes porque a prefeitura, os órgãos públicos em geral, eles têm uma possibilidade de resolução de demandas que está num nível muito abaixo do que a sociedade espera. Então, com essas parcerias, a gente consegue preencher esse gap que tem entre esses dois e conseguir entregar algo melhor para a sociedade.
E um exemplo, nesse momento a gente está fazendo um treinamento do Joinville 30 anos, que seria planejar a cidade para daqui a 30 anos em parceria com todos os stakeholders, com os atores envolvidos nisso aí, todos esses inspiradores da cidade, os influenciadores. E isso permite com que a prefeitura, com que esse planejamento ele saia das mãos da prefeitura. Então, como vocês falaram, se amanhã mudar o prefeito, mudar o partido, mudar tudo, esse planejamento ele não morre. Ele continua estando presente na vida de todo mundo, porque a gente vai comprar como um projeto de Estado, de fato. A gente tem também a maratona de negócio de impacto que a gente fez agora recentemente, que a gente permitiu com que as pessoas tomassem para si os desafios da cidade e iniciassem startups para a resolução de conflitos. E o que eu queria saber de vocês, por fim, é se tem uma iniciativa que vocês veem, seja nacional, seja aqui em São Paulo, seja mundial, uma iniciativa que seja realmente um modelo a ser seguido de participação popular, de trazer para si o humano como o centro do universo, enfim. Como que vocês veem uma iniciativa no mundo, alguma coisa parecida nesse sentido? Que é uma iniciativa pública, uma iniciativa por fora da esfera pública, não importa. Você está querendo falar, tá bom, vocês estão falando de coisas incríveis. O que vocês estão vendo na prática que está fazendo Exatamente. Isso? Legal. Exatamente. Ótima pergunta e obrigada por compartilhar seu trabalho. A gente passa para ele ali fazer a sua provocação, que vai brilhar, encerrar tudo com síntese e brilho. Não vai brilhar. Meu nome é Felipe, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo. E eu escuto esse não, talvez não seja um papo, né? Papinho. Mas eu escuto esse discurso dos professores, né? De que a minha geração... Eu tenho 30 anos, na verdade, né? Então eu estou um pouco à frente dos meus colegas de faculdade, que tem 20, 21. Então eles dizem que essa geração realmente é superficial, né? Não tem conteúdo. E a provocação que eu sempre faço a eles até aqui a construção da cidade não deu muito certo, né? E não foi a nossa geração que fez isso, né? Se a gente olhar para trás, o modelo de cidade criado pelos modernistas, né, foi um fracasso total. Então a gente tem toda essa responsabilidade de reconstruir ou desconstruir essa cidade modernista, funcional, e construir uma nova cidade, né? E aí o Lute falou de cidades inteligentes, citou por alguns segundos, e a pergunta que eu te faço é possível levar cidades inteligentes a lugares onde não há sequer cidade, onde o direito à cidade é nulo? O que você quer dizer com isso? Lugar que é floresta, que é campo ou miséria? O que você quer dizer? Estou falando das periferias. Né? Tá. Tá bom. Eu sei que tem uma vontade de complementar, mas é que a gente está realmente com o tempo estourado. Então, é que assim, a gente já... Pobre, o rico, a classe média vão compartilhar o mesmo ônibus. A gente está pronto para uma sociedade como essa? Juntou, boa. Vocês têm clareza da pergunta, são exemplos práticos, falar sobre como é que a gente leva o conceito de cidades inteligentes para onde a gente não tem condições mínimas de sobrevivência, miséria, regiões, a gente chama de periferia, eu não gosto desse nome, mas enfim, eu sei que você também não gosta. E como é que a gente está pronto para essa sociedade? E o desafio é responder isso em pouquíssimos minutos para a gente fechar e... Ele tão simpático está dizendo, você quer fechar? Não, você que vai fechar. Eu acho que é tanta coisa para falar, mas acho que só 2 pontos, e eu vou pegar aqui a provocação da Ana Peliano. Eu acho que realmente a gente tem uma nova governança nessa forma de participação. E eu não acho que a tecnologia é só um ponto, ela é o ponto. Só como um exemplo, os conselhos, por exemplo, essa reunião como a gente está tendo aqui hoje, está a Futura transmitindo, é um histórico, fica tantas pessoas assistindo. Veja se a gente consegue assistir uma reunião de conselho. Coisa simples. Você dar publicidade, colocar no conselho.
Estatuto, então, acho que assim, tem uma evolução, mas eu sou super favorável, acho que é um processo da nossa participação democrática. Só dando como exemplos, orçamento participativo. A gente exercitou aqui ao lado da cidade de Santos, você colocar o orçamento participativo numa plataforma de engajamento, e você tem todo lá um histórico da participação naquela região, e você tem isso, uma construção que fica e que é coletiva. Então, acho que a gente tem uma... realmente, eu acredito na governança compartilhada, e eu acho que não é no modelo que a gente pensa para trás. É no modelo que a tecnologia não é que ela está ali, é com a tecnologia e com uma nova forma de engajamento que nós não vivemos. Eu adoro isso, acho que foi muito bem aqui representado, porque essa diversidade é o que a gente convive. E não vai dar para a gente tratar de tudo, mas eu acho que a gente está, sim, pronto de conviver no mesmo ambiente coletivo, de mobilidade urbana, com certeza. Eu acho que o exemplo que eu dou aqui talvez é meu filho, que eu acho ele denso para 12 anos. E que ele fala assim, mas por que a gente precisa de carro? Então, acho que é uma nova, realmente, geração que vem, que está empurrando uma agenda que eu acredito que é onde a gente vai acelerar. Então, acho que, acredito, é a governança compartilhada, mas um novo formato que talvez aí o mindset do que a gente viveu não está cabendo. E que a gente tem que ter realmente essa galera aí tentando empurrar um novo modelo e que o futuro seja melhor. Você. Boa, Regina. Eu anotei aqui, vou tentar passar muito rápido pelos pontos, e vou começar com o Eduardo sobre o modelo de participação popular, que eu acho que tenha dado minimamente certo, e também respondendo a provocação do Felipe, de e aí, né, na prática, o que existe que vale a pena ser olhado. Eu acho que a minha noção de participação cidadã está muito relacionada à noção de inovação pública, né? De que trabalhar com participação cidadã é mudar o paradigma do paradigma técnico-cientificista para um paradigma onde a participação é valiosa, que quer dizer reconhecer a sabedoria empírica da experiência prática da cidade e que quer dizer trabalhar com o desconhecido, trabalhar com o imprevisível, trabalhar com outros resultados. Isso quer dizer que eu acredito também muito no modelo de laboratórios. E aí tem o laboratório da Cidade do México, para a cidade, que é da Cidade do México, que é fantástico, é pioneiro nos primeiros laboratórios de cidades no mundo. Tem o laboratório de Buenos Aires, que virou Ministério de Transparência e Inovação do governo federal. Tinha o laboratório do Rio, que foi o que eu trabalhei, vale a pena vocês olharem, se achar alguma coisa ainda na internet. E tem o laboratório hacker da Câmara de Deputados, que é no Legislativo, que lançou ontem uma nova plataforma sobre fazer a agenda que o Congresso vai votar, a pauta legislativa. Então, assim, existem várias experiências. No Rio tem agora um laboratório no mandato de uma vereadora chamada Marielle Franco, que é para pensar projetos de lei de forma participativa. Então, existem vários. Eu vou para esse modelo. Aí, respondendo mais direto ao Felipe sobre, então, novas tecnologias e falar de blockchain, por exemplo. Bem, primeiro, por que a gente fala muito sobre o passado e pouco sobre as experiências práticas que existem hoje? Porque a gente precisa pactuar que o passado não deu certo. Então, que a gente precisa, todo mundo, se engajar no novo. E aí a gente pode ficar falando sobre o que eu faço, o que cada um faz, mas isso talvez desperte menos o seu gatilho do que você perceber que não deu certo. Então, é preciso que a gente pactue que não deu certo. E aí, para falar de blockchain, tem um instituto chamado Democracy Earth, né? Democracia Terra, que está usando blockchain para pensar democracia em governança global. Essa semana lançou novidades. Lute, eu estou escutando umas vozes assim, o que é blockchain? Você pode só decorar? Posso. Desculpa, essa arrogância, né? Desculpa. Eu nem sei também o que é blockchain, mas eu tentaria, eu tentaria dizer que é uma tecnologia da nuvem que cria um espaço seguro, verificado e autônomo, né? Que tem um grande valor de criar um espaço de governança interna. Então, o Bitcoin, por exemplo, que acho que mais gente vai conhecer do que blockchain, é uma tecnologia de moeda criptografada que usa o blockchain, que existe dentro da internet, dentro da rede, dentro da dinâmica da plataforma blockchain. Protegida das pessoas que estão querendo controlar os fluxos na internet, pegar os dados de todo mundo. É um espaço protegido na internet para a gente interagir sem interferência. Tentada de novo, né? Tentaram recriar a internet agora mais segura, né? Exato. Então, tem Democracy on Tour. E aí,
eu achei fantástica a sua pergunta vir depois da Ana, um pouco depois, porque a Ana fala, os conselhos, a gente está frustrado com essa experiência. E aí você falou, a juventude quer participar, não quer. E aí eu fico pensando como isso tem a ver com a história que o Bessman estava falando, que eu sou esse garoto da inovação. E aí, em julho, eu fiz um projeto com o pessoal da Fiocruz e do SEBS, e o pessoal que escreveu a carta de fundação do SUS. E eu falei, gente, eu não sei nada, né? Então, como isso, eu estou tentando aqui defendê-los também, né? Virar e falar, gente, você citou o SUS. Acho que não tem nada mais democrático na nossa construção de país do que esse exercício. Então, também, o que a gente entenda que não deu certo, sem negar o que deu também, sabe? Para a gente só avançar, para a gente não negar, assim. Isso é meu meia-culpa, de todas as vezes que eu deixei de reverenciar todo mundo que veio antes e fez antes, então eu precisava fazer. E aí, para responder... Espera aí que eu quero falar seu nome, porque eu não gosto de falar sem nomes. Felipe, né? Sobre planejamento técnico. Quando você faz a sua provocação, e inclusive para mim, sobre planejamento urbano técnico não deu certo, eu fiquei pensando como o nosso planejamento urbano não inclui as crianças, né? Por exemplo. E elas existem nas cidades, né? E não inclui, enfim, uma série de pessoas. E aí, é possível falar em cidade inteligente fora das cidades? Eu acho que não é possível falar de cidade inteligente nem dentro das cidades. Tá? Eu acho que essa discussão é super longa. Acho que discutir, enfim, avanço dos espaços e da democracia e da experiência prática no espaço público, e aí talvez dentro da discussão de cidade inteligente, precisa ser feita em todos os níveis. A gente precisa promover o encontro, promover o comum, botar o rico e o pobre. Por que anda de metrô em Nova York, em Paris, achando o máximo, e não anda em São Paulo, entendeu? E não anda no Rio de Janeiro, e faz não ter metrô em Salvador? Isso não é uma questão. Está lá há 10 anos, sei lá quantos anos, tentando construir o metrô. Acho que isso tem a ver com maturidade, com a gente... Ela estava falando, né, sobre a gente se questionar e se pensar como a transformação. A gente virar e falar, gente, se o meu dia de hoje foi igual ao dia de ontem, não deu certo, né? Então, acho que é aí que a gente se encontra, aí que a gente pega o metrô, pega o ônibus para vir do aeroporto, começa... o SUS vai descobrir que você não vai comprar remédio antirretroviral na farmácia, você só vai usar no SUS. Exato. Então, acho que sim. Muito bom, Lute. Muito bom você lembrar que é importante a gente reverenciar tudo que veio antes. É muito bom não esquecer disso. Legal. Então, você fez aquela pergunta sobre projetos focados no ser humano, né? E eu acho que é um gancho perfeito para a fala que vai amarrar a nossa manhã e vai terminar, né?